Fala, seus cortinos, beleza? Eu sou o Pepe, estamos aqui para comemorar mais uma vitória do Corinthians. Que semana sensacional para o torcedor corintiano, porque começamos a semana na terça-feira aí, sofrendo um pouco lá na Argentina contra o nosso querido Boca Juniors, né? Todo mundo viu aí nosso time sofrendo muito lá contra os argentinos, o Cássio salvando, né? A disputa por pênaltis, um baita de um jogo para os nossos corações, ficamos muito felizes com a classificação. E logo no dia seguinte, o que aconteceu? Foi confirmada que o Corinthians ia pegar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Passou o trator em cima do Tolima no Rio de Janeiro, meteu 7-1, 4 gols do Pedro. O Flamengo jogou muito contra o Tolima naquela partida. E aí, esqueceram um pouco de Libertadores, sabendo todas as confirmações, o Corinthians sofreu, passou, uma baita classificação heróica, já sabia quem ia enfrentar, e aí começamos a pensar em que no próximo jogo do Brasileirão, porque era um jogo super importante, porque a gente já estava começando, né, a tentar dar aquela freada que era muito preocupante caso a gente pense ainda em título ou algo melhor no Brasileiro. Claro, é muito difícil o título, mas ainda acredito demais, é possível, é um campeonato longo, temos grandes chances, mas para ter chances, hoje o jogo contra o Flamengo, né? Seria uma prévia aí do que vai acontecer lá na frente, só em agosto, o que vai acontecer aí na Libertadores. A gente recebeu na Arena Cortinas, na Neoquímica Arena, o Flamengo para uma peleja do Brasileirão, e era muito importante o Corinthians conseguir uma vitória para de novo encostar no Palmeiras, né? E aí, graças a Deus, o Corinthians fez uma partida até que legalzinha aí e conseguiu uma vitória super importante contra o time do Flamengo. Claro, como eu falo, foi uma prévia do que vai acontecer durante a Libertadores. Só dá pra ter uma leve ideia, porque os dois times vão mudar muito. Os dois times vão ter voltas de contusões, reforços aí, né? O Corinthians, vamos lá, hoje o Corinthians entrou com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos na lateral esquerda. O meio campo, né? O VP entra com Cantillo, Duqueiroz, Cantillo que tá jogando muito bem, na minha opinião. Cantillo, Duqueiroz e Juliano. E aí na frente veio o Adson na direita, abriu o Lucas Pintão na esquerda e o Roger Guedes centroavante, para você ver como o Corinthians tende a mudar ainda demais pro confronto das quartas de finais contra o Flamengo, né? Porque hoje o Marco Belo disse que o Corinthians está apalavrado com o Balbuena, tá praticamente tudo certo, ou seja, ele ainda garantiu, tá? Que ainda essa semana o Balbuena já estará treinando no Corinthians. Aí, como é na cláusula de guerra e tal, esses jogadores só podem jogar a partir de agosto, normal. É porque o Yuri Alberto já pode jogar a partir do dia 18 de junho. Mas o Balbuena a partir de agosto só. Então, caso venha mesmo, baita reforço. O Corinthians se reforça demais, né? Num dos setores que eu acho que é o que mais precisa, porque o Raul Gustavo, né? O Raul Gustavo é um jogador promissor, ele é bom garoto, cara, ele sabe jogar bola, mas é o para-raio de merda. Eu falo, o Raul Gustavo, até o momento jogando pelo Corinthians, ele é o para-raio de merda, é igual o Luan, que joga no Palmeiras. Joga bem, é bom jogador, mas tudo que acontece de errado é na cabeça do Raul Gustavo. Então, até pra ele pegar uma experiência ali, Balbuena, eu já meteria, caso venha mesmo, Balbuena e Gil na zaga, tá? Seria uma baita zaga. E aí Pintão e Fagner reforçando. Então, como seria... Vamos pensar aqui como seria o Cortinas com todos os reforços e voltas de contusões disponíveis, né? Vai ser o Cássio, que hoje foi o melhor em campo novamente, Fagner, Gil e Balbuena e Lucas Pintão na esquerda. Daí no meio campo eu acho que vai ser Duqueiroz e Michael. Meio campo com... Eu acho que hoje tem que ser o Juliano, não sei como vai retornar o Renato Augusto. Mas só de ter o Renato Augusto no banco já é uma ótima opção, caso, um jogo aí, você enfia o Renato Augusto no segundo tempo, na qualidade dele, ele pode achar um centroavante, o Yuri Alberto na área sozinho e tal, tem inteligência, por mais que esteja numa má fase, Renato Augusto é o Renato Augusto. Então, seria isso. Duqueiroz, Michael e Juliano hoje, pra mim. Daí eu abriria o William, Roger Guedes no lado e Yuri Alberto centroavante. Já seria um baita... Vendo pelo time de hoje, já seria um time super forte. O Corinthians viria muito forte para as quartas de finais contra esse mesmo Flamengo. Que também o Flamengo, como eu falei, foi um jogo de... Precisa sentir o que vai ser, porque o Flamengo também entrou com várias reservas hoje, né? Do que jogou na quarta-feira contra o Tolima. Entrou com o Santos,
O Ayrton Lucas não jogou o Felipe Luiz, a zaga também não foi, né? A mesma que contra o Tolima jogou o Davi Luiz e o Léo Pereira, e hoje jogou o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno, que jogava no Bragantino. E hoje jogou o Rodinei, que jogou também na outra partida. O Rodinei que na outra contra o Tolima, o Vidal viu e ficou encantado com a partida do Rodinei. Hoje o Rodinei ajudou o Cortinas, assim como o Benedetto na terça. Hoje o nosso querido Rodinei faz um belo de um gol para o Cortinas. O Rodinei que já jogou no Corinthians, eu acho que ele se esqueceu que ele estava no Flamengo e meteu um baita golaço num cruzamento do Mosquito. O meio-campo também do Flamengo mudou um pouquinho, tá? Contra o Tolima foram ali Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Arrascaeta nem viajou para São Paulo, não jogou hoje. O meio-campo do Flamengo hoje foi composto por Thiago Maia, o João Gomes, daí já mudou um pouco. Vitor Hugo e Matheus França. O Everton Ribeiro também ficou de fora. Na frente jogou o Gabriel, o Gabigol e o Vitinho e o Pedro, que também não jogou hoje. Então, mas deu pra sentir uma coisa, porque os dois times estavam desfalcados, mas fica aqui o alerta. Dá, hein, gente? Dá, com os reforços, dá pro Corinthians passar pra próxima fase da Libertadores. Não vai ser fácil, lógico que não, o time do Flamengo é um time muito qualificado. Caralho, minha garganta tá seca. Vou usar minha garrafinha aqui do Garfield. Mas pelo jogo de hoje, fica aí que dá. Vai ser difícil, vai ser muito difícil? Vai, né? Mas é muito possível. O Corinthians tem time hoje pra enfrentar o Flamengo. O Flamengo também vai ter reforços do Cebolinha e do Vidal, que são dois baita reforços, né? Não são quaisquer reforços. Mas é isso. Eu estou super esperançoso. Eu que estava... Porque o jogo contra o Boca, a volta, por mais que eu assistindo, acreditava, eu tava meio... muito... São muitos desfalques, né? O Corinthians teve muitos desfalques contra o Boca. Mesmo assim conseguiu, foi uma classificação pra mim heróica demais, foi demais. Hoje aí o VP já foi expulso, graças a Deus. Corinthians assim, ele assumiu o espírito do Cortinas. Vocês viram lá, depois que acabou o jogo do Boca, ele pulando com os jogadores, mandando tchau pra torcida, gritando no vestiário, aqui é Corinthians! Então o VP já pegou o espírito do Cortinas e eu acho que a gente tá muito bem encaminhado. E passando do Flamengo na Libertadores, aí é passo a passo, mas olha, já dá pra começar a sonhar grande, hein? Olha que dá, hein? Dá. Difícil? Difícil. Mas tô sentindo que dá. E aí também, agora falando um pouco do Brasileirão, que o Corinthians conseguiu essa vitória com o Flamengo, que eu disse que foi muito importante, porque a gente encosta novamente no Torneiras, né, meu? A gente encosta novamente no Torneiras, a gente vai pra 29 pontos. 29, deixa eu pegar aqui a tabela do Brasileirão. A gente agora temos 16 pontos, né? 16 jogos com 29 pontos. Ou seja, pulamos novamente para a segunda colocação. A gente estava em quarto, né? O Fluminense tinha subido bem, o Atlético Mineiro. E agora vamos aí esperar a partida do Palmeiras, que está jogando agora contra o Fortaleza. Se o Palmeiras perde, o Palmeiras fica com 29, né? É bem plausível que perca lá. Dá pra perder, hein? Se o Fortaleza fizer um baita jogo, se o Palmeiras, graças a Deus, perder hoje, fica ali Corinthians e Palmeiras ali, dividindo a primeira posição com 29 pontos. Por isso que foi muito importante essa vitória do Corinthians na Neoquímica Arena hoje contra o Flamengo, que também é bom ter uma segurada que o Flamengo, querendo ou não, é um time que vai disputar as primeiras colocações no Brasileiro. O Flamengo aí ficou com 16 16 jogos, 21 pontos, poderia ter pulado para 24 caso vencesse o Corinthians, e o Corinthians ia ficar com 26, ou seja, 2 de diferença, agora já são 8 de diferenças entre Flamengo e Corinthians. Então, baita vitória, estou feliz demais, essa semana pro corintiano foi sensacional, e quarta-feira temos aí o segundo jogo da Copa do Brasil. Entra aí, WO do Willian. WO fica 3-0 pro Santos. Você descansa jogadores e a gente fica com 4-3 no placar, classificado. Sem brincadeira agora. O Corinthians tem que ir lá, fazer o seu jogo. Eu acho que vai até poupar alguns jogadores do Vitor Pereira. Segura o Santos, vai na boa, vai nos contra-ataques, que dá pra fazer um bom resultado. Classificação praticamente assegurada. Só um milagre, um desastre muito grande pra tirar a desclassificação aí, pra dar a classificação do Santos na Copa do Brasil, tá? É muito difícil, mas acontece, de vez em quando. Então, vamos lá, gato escaldado, tem medo de água fria, então segura a VP aí, faz uma estratégia aí, fica no contra-ataque, vai numa bolinha ali, de boa, e volta pra casa com a classificação que tá
praticamente assegurada, tá bom? Então é isso, galera. Quero saber de você, o que vocês acharam do jogo de hoje. Cássio pegou muito, Roger Guedes até que jogou bem, poderia ter tocado aquela bola no final pro Giovani, o moleque ia fazer o gol sozinho, nessas horas aí, porque olha, no lance seguinte o Pedro teve uma chance perigosa, já pensou assim, empata, podia ter feito um segundo gol ali, matado o Flamengo, e aí ia pesar o mundo na careca do Roger Guedes. Então, o VP tem que falar essas coisas aí, ó, igual o Abel, tem que pensar, meu irmão, coração quente e cabeça fria. É nóis, Cortinas. Fiquem com Deus, boa semana. Espero que essa semana para o corintiano seja tão boa quanto essa que acabou aí, né? Então, é nóis. Deixa nos comentários o que você achou. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Deixa um like também que você ajuda o vídeo a ser recomendado para mais corintianos, tá bom? É nóis. Vai, Corinthians, eu tô feliz demais. É nóis.